Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título O papel do marido na família. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles é hierarquização na família. Em segundo lugar, vamos falar sobre a arte da liderança. E em terceiro lugar, vamos falar sobre contrastes de liderança. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. Hierarquização na família. O homem é o cabeça da família. A família está no centro do grande projeto de Deus para o homem. E por isso, uma família bem-sucedida em sua organização e convívio tem maior valor do que qualquer sucesso pessoal, profissional, ministerial, etc. A família não deve ser preterida em prol de qualquer objetivo ou meta pessoal. Colossenses capítulo 3, versículos 18 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis aos vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Portanto, aqui uma prévia dos deveres da família. A mulher e o homem são iguais diante de Deus. Logo, a mulher não difere do homem em valor e dignidade. É tão somente no casamento que a mulher assume uma posição no lar de submissão ao marido, que não significa a condição de um ser inferior, mas o de exercer uma missão sob a missão de outrem. Carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 22 e 23, diz o seguinte: As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O papel da mulher não é ser competidora ou rival do marido, e muito menos o de querer dominar o seu cônjuge, pois o projeto de Deus para a esposa é o de ser uma complementaridade do homem e o de ser submissa ao marido com espontaneidade e alegria, sendo os dois uma só pessoa. Livro de Gênesis, capítulo de número 2, versículos 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 2, 18 ao 25. Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixou o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O modelo bíblico para a organização hierárquica de uma família. Visando uma robusta organização de comando da família, o Senhor nosso Deus determinou para o homem a função de ser o cabeça, o líder do lar, para dirigir a família. Leamos então, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3 diz: Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Nesta perspectiva, passemos a mencionar os aspectos desta liderança do homem sobre a família. Em primeiro lugar, o homem ele deve ser o defensor da família. Ao ter a incumbência de governar a família, o líder do lar deve defender os seus familiares de toda e qualquer ameaça à sua destruição ou à sua sobrevivência. Um rei, ele defende os seus súditos até mesmo com a sua própria vida quando está num estado de guerra. Em segundo lugar, como modelo bíblico para a organização hierárquica de uma família, o homem deve ser o provedor da família. Além do alimento e de todos os recursos materiais, o líder do lar tem o dever de prover as necessidades humanas da família, esforçando-se para a manutenção da dignidade humana e bem-estar social da sua prole. Gênesis, capítulo de número 3, versículos 17 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 3, 17 ao 19. E a Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei, não comesses? Maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Passemos agora a estudar o segundo item da lição, que fala sobre a arte da liderança. Toda e qualquer liderança possui direitos e deveres, e não poderia ser diferente no âmbito da família. Deus escolheu o homem, o pai, para liderar, e nesta liderança, alguns deveres devem ser bem entendidos, para que essa liderança se faça segundo a vontade do Senhor. Vamos ver neste ponto da lição quais são os deveres do líder da família em relação à vida espiritual da prole. Em primeiro lugar, o homem deve ser o sacerdote da família. A família deve ter assegurada uma cobertura espiritual, onde o pai deve interceder por sua família a Deus, de modo a guardá-lo de todo e qualquer mal. O amor deve ser a base que permeará as relações do líder da casa com os demais membros e de sua prole. Jó é um exemplo singular desta preocupação em dar à sua família uma cobertura espiritual. Então vejamos no livro de Jó, capítulo de número 1, Jó, capítulo de número 1, versículo 1 ao 6, ao 5, melhor dizendo. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois
e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Portanto, aqui Jó chamava os seus filhos e os santificava, orava a Deus e oferecia holocaustos pela sua família. Era o sacerdote da família. Em segundo lugar, como dever do líder da família em relação à vida espiritual da prole, o homem deve ser o educador da família. Deus concedeu aos pais o dever de educar os filhos, ensinando-lhes a terem um caráter ilibado, mas especialmente dar-lhes a instrução para viverem em uma vida de santidade, sendo uma referência de exemplo para toda a família. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 1 a 9, nós temos uma ordenança do Senhor quanto a este ensino aos filhos. Diz assim a palavra do Senhor: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinasse, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teus filhos, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em um cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que eu hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Vamos agora estudar a parte relacionada aos deveres do líder da família em relação à esposa. Em primeiro lugar, o líder, o homem, no caso, o líder da família, deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios, capítulo de número 5, carta aos Efésios, no seu capítulo de número 5, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, o marido deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E Cristo a si mesmo se entregou por ela. E o marido, por sua vez, tem que se entregar, ou seja, ter a capacidade, a coragem de dar até a sua própria vida pela esposa. É um fardo muito mais pesado para o homem, uma responsabilidade muito mais pesada do que simplesmente a da mulher, que é a de submissão ao seu marido. O amor de Jesus com a igreja é o padrão de amor do marido para a sua esposa. Jesus amou a sua igreja voluntariamente, profundamente,
sacrificialmente e com amor eterno. É o amor a base peculiar das afeições, da confiança e da fidelidade. Portanto, o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como segundo dever de um líder da família em relação à esposa, ele não deve se irritar com ela. Colossenses, capítulo de número 3, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 3, 19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Vou repetir. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O marido não deve ficar impaciente com sua esposa, não provocá-la ou ficar irado com ela. Como terceiro dever do líder da família em relação à esposa, ele deve habitar ou coabitar com entendimento, dando honra à mulher. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, versículo 7, diz o seguinte. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Como quarto dever do homem com relação à sua esposa em família, sempre que tomar uma decisão deve consultar a esposa. E quem fala isso é exatamente Tiago, seu capítulo de número 1, versículo 19, quando ele diz: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Portanto, é com qualquer pessoa, mas muito especialmente com a esposa. Jamais o marido deve tomar decisões sem antes consultar a esposa. A prática deste gesto demonstra amor, prudência e sabedoria do homem. Como quinto dever do líder da família em relação à esposa, deve protegê-la física e moralmente. O marido não deve considerar-se apenas o senhor do lar, e sim o protetor, a começar pela esposa. E, em último lugar, como dever do líder da família em relação à pessoa, ele tem o dever de assisti-la material e espiritualmente. Efésios, capítulo de número 5, versículo 28 ao 29, diz assim a palavra do Senhor. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Portanto, estes são os deveres do líder da família em relação à esposa. Recapitulando, amar a esposa como Cristo amou a igreja, não se irritar com ela, coabitar com entendimento, dando honra à mulher, consultar a esposa nas decisões e assisti-la material e espiritualmente, bem como protegê-la física e moralmente. Passemos agora a estudar os deveres do líder da família em relação aos filhos. Em primeiro lugar, ensinar os filhos. Os pais não devem abrir mão da educação dos seus filhos, dando bons ensinos, acompanhados de bons exemplos, instruindo-os para o caminho da santidade.
Ensinar os filhos pelo amor, sendo exemplo, pois os pais irritam os filhos quando ensinam com palavras, mas não com o exemplo. Isto é, fala uma coisa e faz outra. Em segundo lugar, o líder da família em relação aos filhos deve ter autoridade sobre os filhos. Os pais não devem criar os seus filhos com autoritarismo, ou seja, exigindo deles comportamentos fundamentalistas de santidade, alimentando revolta e ódio, e nem promover uma educação permissiva, onde os filhos pintam e bordam. Devem, sim, ter autoridade para estabelecer a ordem de se fazer obedecer pelo respeito e pela disciplina. E isso nós podemos ler no livro de Provérbios, em seu capítulo de número Provérbios, capítulo de número 23, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Em segundo lugar, o homem deve ter, terceiro lugar, melhor dizendo, o homem deve ter disciplina sobre os filhos. Os pais devem exortar e corrigir os comportamentos dos filhos, não condizentes com a formação de um caráter irrepreensível, até mesmo com castigos físicos, sem espancamentos, sem causar lesões, cicatrizes ou marcas permanentes no corpo e na alma. Provérbios, capítulo de número 13, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Ainda em Provérbios, capítulo de número 29, versículos 15 ao 17, diz o seguinte: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar sua mãe. Quando os perversos se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a ruína deles. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. E em quarto lugar, como dever do líder da família em relação aos filhos, prover o bem-estar dos filhos. Os pais devem prover o bem-estar dos filhos, especialmente o sustento material. Porém, além disto, devem construir uma afetividade com presença no lar, consolidando uma amizade entre pais e filhos. E no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 7, versículos 7 ao 12, diz assim a palavra do Senhor. Pedi e dar-se-vos-ás, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-ás, pois tudo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Portanto, como dever do líder da família em relação aos filhos, recapitulando, temos: ensinar os filhos, ter autoridade sobre os filhos, disciplinar os filhos e prover o bem-estar dos filhos. No item 3 da lição, nós vamos tratar dos contrastes de liderança. E nós temos aqui
duas famílias em que nós vamos mencionar. A primeira é a família de Abinadab e a segunda a família de Obed-Edom. A Bíblia Sagrada registra que duas famílias deram diferentes valores para a arca do Senhor, ou seja, para a presença do Senhor na família, no lar, na casa deles. Quando esta arca se encontrava em suas respectivas casas. É desejo de Deus que em cada lar haja um ambiente espiritual que honre e glorifique o seu nome. A família de Abinadab, fruto de uma liderança ineficaz, não foi abençoada durante os 20 anos em que a arca permaneceu em sua casa. Porque não deram a devida atenção à presença de Deus em seu lar. Não honraram e nem glorificaram o Senhor, tal qual acontece hoje em muitas casas, onde a família não ora, não jejua, não realiza a leitura da palavra de Deus, não participa da abençoada escola bíblica dominical e não serve ao Senhor. Vamos fazer a leitura no primeiro livro de Samuel, no seu capítulo de número 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração no Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Então, observe que a arca do Senhor passou 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab e sua família não deram nenhuma honra, glória à presença de Deus na casa deles. E durante 20 anos eles não foram abençoados. A família de Obed-Edom, fruto de uma liderança eficaz, foi muito abençoada durante os 3 meses em que a arca permaneceu em sua casa. Porque apesar de pouco tempo, serviram ao Senhor com amor e alegria. E agora no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículos 1 ao 12, nós vamos ver exatamente essa experiência da família de Obed-Edom. Diz assim a palavra do Senhor, segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículos 1 ao 2. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon,
Estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgustou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi, pois Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Portanto, aqui nós temos 2 famílias, uma com uma liderança ineficaz, no caso de Abinadab, onde a arca passou durante 20 anos na casa dele, e eles não tiveram reverência, honra, glória, amor a Deus, e não foram abençoados. Por outro lado, a casa de Obed-edom, onde a arca só passou lá o tempo de 3 meses, Obed-edom teve reverência, amor, honra e glorificou a Deus, e por isso foi abençoado em tudo, ele e sua família. Concluindo a aula de hoje, o homem, na condição de marido e pai, possui a função dada por Deus de liderar a sua família, sob todos os aspectos, mas, primordialmente, o de alcançar uma irrepreensível formação cristã para todos os membros de sua prole, consubstanciada na palavra de Deus, para ensinar a sua família os princípios divinos do amor, santidade e obediência ao Senhor, livrando-o ou livrando-a destes horrendos últimos dias. Uma bênção especial do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.